Boa tarde, tudo bem? Agora estamos de tarde aqui em Lajeado, Rio Grande do Sul. Tudo bem, meus alunos aí do ensino médio, fundamental, ou mesmo do próprio canal do YouTube, né? Meu canal, ó, se inscreva no meu canal, Amor pela Matemática. Dê seu likezinho, faça seus comentários e compartilhe para mais pessoas que gostam de matemática e precisam aprender mais. Beleza? Ok, meu querido, minhas queridas, meus jovens, minhas senhoras, eu me chamo Rogério Silva, sou professor de matemática e hoje nós vamos dar uma belíssima aula sobre os sólidos geométricos. Beleza? Vamos lá? Muito bem. Então é o seguinte, no ensino fundamental a gente tem uma noção de tudo isso, né? A gente tem uma noção dos sólidos, da geometria plana, que são as figuras planas, tá? A gente tem uma noção do quadrado, do retângulo, do triângulo, do losango, do paralelogramo, do círculo, né? Agora isso aí que são em duas dimensões, né? Agora vamos falar dos sólidos, que tem 3 dimensões. Além de ter essa parte superficial, né? Que pode ser embaixo, nos lados e em cima. Então os sólidos geométricos. O sólido geométrico, gente, ele tem vários formatos. Ele pode ser em formato de cilindro, ver se tem alguma coisa assim. Cilindro, né? Aqui não é bem um cilindro porque está um pouco inclinado, mas ele tem esse formato em toda a sua extensão, toda a sua altura, né? O cilindro. Ele pode ter o prisma, tá? Que é uma base hexagonal, também pode ter uma base pentagonal, né? Ele pode ser o próprio cubo, o paralelogramo, a esfera, a gente considera, né, também assim como um sólido, né, porque tem volume, né, tá? Mas não tem aresta, né, a esfera. É um caso de particularidade, é um caso particular, né? Mas ela tem volume. Então é isso que nós vamos falar, né, desses principais sólidos geométricos. Tem a pirâmide, tá? Tem a pirâmide, tem diversos outros sólidos. Estou falando só aqui alguns que é para ilustrar a minha aula, o meu bizu, né? A minha dica. Esse videozinho aqui é um vídeo rápido só para a gente dar um oizinho aí no canal, tá? Então veja só. Bom, os sólidos geométricos, gente, ele tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura, né? Então se você tem um cilindro, vamos falar um cilindro, né? Uma garrafa redonda com as bases redondas, a base de cima, a base de baixo e a base de cima, tá? Então, aí você pode calcular diversas coisas. Você pode imaginar esse cilindro como sendo uma garrafa, como sendo um balde, como sendo uma coluna de um edifício, né? E às vezes a necessidade de você calcular a área total e área superficial, tá? E também o volume, o que é a quantidade, né, de matéria que ocupa esse espaço aéreo, né? Bom, com relação a gente calcular o volume, gente, é muito fácil de um cilindro. Por quê? Você calcula a área da base e multiplica pela altura, só isso, e coloca a unidade. Se for em centímetro, for em metro, você coloca. Aí você não esquece de colocar o número 3, porque são 3 dimensões, né? Aí centímetros ao cubo é a unidade que se calcula volume. Então se você fosse calcular o volume, tá, desse sólido, desse cilindro, seja lá o que for, um recipiente, né, com esse formato, você calcula a área da base. E a área da base, o que é? Um círculo, né? Um círculo. Você tem que se lembrar lá na geometria plana como é que se calcula a área de um círculo. É muito fácil. Você tem um raio, né, da circunferência, só precisa do raio, porque a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. E o π a gente usa o valor aproximado de 3,14, multiplica pelo raio ao quadrado e você tem a área da base. Depois que você tiver a área dessa base, essa área vai subir até a outra base. Aí você multiplica pela altura, aí você tem um volume. Quer dizer, você vai saber qual é a quantidade, né, de matéria que pode ocupar esse espaço aéreo. Então isso é o volume. Agora, se você quiser calcular a área superficial, digamos assim, para você revestir esse cilindro, né,
fosse uma coluna, não, você vai precisar revestir, né? Só lateralmente. Mas se fosse uma lata, se fosse uma garrafa, sei lá, que você queira revestir ou pintar, você tem que calcular a área total, a área da base, área lateral e área da outra base, né? São duas bases. Como é que você faria? Primeiramente, novamente, você já sabe aí a área do círculo, né? Que é a base. Aí você tem que somar essa área com a outra área lá de cima, que é igual. E tem que somar com a área lateral. Se você der uma cortada e abrir, fica um retângulo, né? Então você calcula a área do retângulo. E como é que você calcula a área do retângulo? Ó, quando você abre, aquela circunferência que estava ali, ela vai esticar. E aí você precisa saber calcular o comprimento da circunferência, porque a área do retângulo, que ele é formado quando você abre, né, vai virar um retângulo. É base vezes altura. E quando você abre, você tem aquele comprimento que rodeou, que fechou, né? Comprimento e circunferência. Então você calcula esse comprimento, né, e multiplica pela altura. Pronto, aí você tem a área lateral. Aí você vai somar essa área lateral com as duas áreas do círculo em cima e embaixo, né? E esse comprimento, gente, da circunferência é muito fácil. 2πr, 2 vezes o π vezes o raio. Aí você tem o comprimento da circunferência. Beleza? Então, só para você relembrar. Outros vídeos eu vou falar do volume e as áreas total ou parciais desses sólidos geométricos. Só para dar uma dica aí, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Beleza?